E como os meios influenciam a opinião pública? E também como a opinião pública influencia os meios, na sua opinião? Excelente a tua pergunta. Pelo seguinte, uma primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando fala de opinião pública e mídia é que não dá para trabalhar essas duas instâncias como se elas fossem separadas. Talvez num passado lá distante, justamente quando eu estava no primeiro ano de graduação, lá em 95, ainda dava para a gente falar dos meios de comunicação como um conjunto à parte dentro da sociedade. Então ficava bastante claro que você tinha meios produtores e você teria um grupo de receptores. Hoje, e esse hoje já é de 94 para cá, portanto é um hoje que tem 20 anos, essa separação ela está... foi completamente não, mas ela está em vias de desaparecer. Por quê? Quando a gente fala mídia e sociedade, a gente tem um primeiro problema, que é localizar cadê essa mídia. A mídia, quando era só mídia de massa, era fácil identificar. Rede Globo, SBT, Folha, Veja, etc. Hoje a mídia está no teu bolso. A mídia está em nós, ao nosso redor. O ambiente midiático, como chamam alguns colegas, o ambiente midiático é completamente diferente. O nosso jeito de viver, tem até um colega lá da Unicinos que eu mencionei, o professor Pedro Gilberto, que ele fala que nós enfrentamos hoje um novo modo de ser no mundo, como não era antes. Então, falar de meios e opinião pública hoje é totalmente diferente de falar há 20 anos atrás. Em pouco tempo, eu diria que muita coisa mudou. Por quê? Porque, e aí para responder a tua questão, nós não conseguimos mais hoje falar de influência da mídia na sociedade ou efeitos. Esse é um discurso que ele tem a sua validade, ele é importante, mas ele é muito difícil de ser provado. Por quê? Porque as evidências empíricas de uma influência ou de um efeito, elas são muito difíceis. Falar que porque determinado assunto está na mídia, as pessoas vão se pautar por esse assunto. Ou falar que porque determinada opinião está na mídia, então as pessoas vão se pautar por essa opinião. Ao contrário, em muitos momentos a opinião pública tem ido frontalmente contra a opinião dos meios de comunicação de massa, ou dos meios de comunicação industriais, melhor do que falar de massa, mas os meios de comunicação industriais. Por quê? Entre outras coisas, o nosso modo de vida está completamente diferente. As nossas opiniões pessoais, compartilhadas em rede, compartilhadas nesse novo ambiente, elas formam uma nova dinâmica em relação ao ambiente anterior. Então não dá para falar de efeito de um sobre o outro. O que a gente vê, e aí por isso que eu falei que sua pergunta foi ótima, é uma articulação mútua entre os ambientes midiáticos industriais, as mídias digitais e a opinião pública. Então, aí sim a gente pode falar, muito mais do que influência, a gente pode falar de uma circulação de ideias, uma circulação de opiniões dentro de um ambiente. Se fala que seria muito... É tentador falar, não, a mídia vai lá e influencia as pessoas... É um discurso... ele é tentador porque isso, em primeiro lugar, colocaria na mídia uma responsabilidade que também é da sociedade, pelas suas escolhas. Em segundo lugar, isso daí talvez tenha sido válido um dia, não sei se é hoje. Então, eu não falaria em influência, falaria em uma articulação, uma circulação. Em alguns momentos você vai ter influência, como lá no passado. Em outros, essa influência simplesmente não vai existir, como existiu no passado. Então não dá, o nosso terreno hoje em dia é muito mais movediço, não dá pra gente trabalhar como foi anteriormente. Tá? Por isso que eu falaria circulação de opiniões, não muito a influência de uma opinião. Nem mais de marca, nem nada disso.